Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar essa live aqui, por enquanto. Vamos olhar se está tudo certo aí, esperar o pessoal começar a chegar para ver esse bate-papo hoje com uma pessoa muito legal. Oi Priscila, chegando aí. A Lu Santana. Entrando pessoal, todo mundo me ouvindo aí pessoal? Tá beleza? A gente imagina que tá tudo certo de cá, né? Aqui tem um imã aqui em casa, tá? Quando a gente liga essa câmera aqui, aparecem umas mocinhas ali, querendo aparecer. Boa noite, Lu, tudo bem? Vocês estão me ouvindo de boa aí, pessoal? Tá tudo certo? Beleza, obrigado, Priscila. Pessoal, a Tatiana já entrou aí. Tatiana, manda a solicitação aí, vamos conversar com essa fera aí, com a moçada, pra gente conversar sobre uns assuntos bacanas aqui hoje. Eu tô preocupado, gente, com o tamanho do currículo dessa moça. Se eu for ler tudo aqui, a gente vai ficar até por volta de 9h40 aqui, o resumido, tá? O tanto de coisa que essa menina faz. A Tatiana, ela milita na área do direito para pessoas com deficiência. Ah lá, tá chegando. Oi, Tatiana. Oi, gente. Oi, Renato. Tudo bom? E aí, tudo jóia? Tudo jóia. Que satisfação estar aqui com vocês. Eu estou vendo aqui no feed que tem algumas pessoas conhecidas que estão aí já junto com a gente. Tem. Hoje, quando eu publiquei para alguns amigos aí da nossa live, você precisa de ver o tanto de gente que já te conhecia, viu? Você tá mais famosa do que você imagina. Gente que te conhece, que me conhece, conhece até seu marido. Foi virando tanto Ah, ela aí que foi a grande convidada que eu podia ter chamado aqui. Com prazer, viu, conversar com você. Eu gosto muito do trabalho que você faz, Tatiana. ai, que bom, Renato. Obrigada, porque tudo que a gente faz é pensando num mundo melhor para os nossos meninos, principalmente. Porque Exatamente. não adianta a gente ficar aqui nessa correria só de tratamento, escola para o meu filho, sendo que a gente não é eterno, né? E eu Não. acho que o que me leva adiante é pensar que a gente tem que preparar um mundo para eles. E o mundo dele depende daqueles que são iguais a ele e também do restante da sociedade. E é por isso que a gente É está um tanto encampando esse assustador, né? Se a trabalho. gente, se a gente for pensar de uma forma assim, muito simples, é muito assustador, né? Pensar no mundo que se a gente não fizer nada para melhorar alguma coisa, né? É tanta maldade, né? A gente liga a televisão, só tem coisa ruim, gente. Eu não tô vendo televisão, porque eu entro em depressão toda vez que a gente assiste. É só tragédia, isso e aquilo, né? E Aqui em é o casa também a mundo. gente aboliu já tem um bom tempo. A gente assiste algum programa que é específico, os desenhos que as crianças gostam, né? Por exemplo, algum Sim. programa que tem alguma entrevista que a gente gosta, que a gente sabe que vai passar, então liga naquele horário só, porque não dá para ficar se alimentando disso, não. Não, e Internet uma também, coisa né? super interessante que inventaram foi o tal do Netflix, né? Que não tem propaganda, a Maravilha. gente coloca o que o menino quer e o que a gente quer que ele veja. Ó, vou já mandar um Exatamente. beijo aí para Priscila, para Andréia, para Renata, Tem, Mamed, amor da vida. Oi, tem muita gente boa Priscila. aí, né? Tem gente boa aí. Pois é, Priscila, o jornal tá complicado, viu? A gente assiste esse negócio aqui para ficar cada vez mais nervoso, mais pilhado. Pessoal, é difícil imaginar, mas para quem não conhece a Tatiana, eu vou ler aqui do lado aqui um pequeno resumo do currículo dela. Ela é advogada, membro da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB de Goiás, em que coordena a Subcomissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Autista, vice-presidente da Comissão de Inclusão Social
e Defesa da Pessoa com Deficiência do Instituto Brasileiro de Direito da Família. Professora do curso de Direito da PUC Goiás e de cursos de pós-graduação. Assessora da presidência do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Blogger na plataforma Ludovica, o blog Viva a Diferença. Muito legal, viu, Tatiana? Mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento, pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil, Gestão Ambiental e Direito Imobiliário, em Ensino Estruturado para Autistas e pós-graduanda em Direito Educacional. Ela ainda está fazendo mais, tá, gente? Não está bom, não. Autora da coleção de e-books Viva a Diferença. O que você precisa saber sobre o autismo? Download gratuito no site www.ludovica.com.br. Tatiana, faltou alguma coisa aqui? Eu acho que tá bom já, Com né? certeza. Mas faltou, mas tudo bem. Tatiana, vocês fizeram um evento esse fim de semana, né? Ou foi na semana Fizemos. passada, né? Me conta um Sim, pouquinho desse evento, que vocês estavam querendo falar sobre os cuidados de quem cuida, né? A isso. gente é uma coisa relacionada mais a cuidados mentais, é isso mesmo? Sim, Renato. Por quê? A gente que cuida das pessoas com deficiência, pessoas com doenças crônicas, né? As pessoas que cuidam, elas acabam que se doam muito, né? No tratamento, no cuidado. E às vezes elas se esquecem delas mesmas. E aí surgiu essa ideia da gente estar convidando um psicólogo super bacana, o Danilo Suassuna, para estar falando disso com o pessoal. E oi, Isabel. Isabel estava lá presente, a Renata estava lá presente. Que legal. E já fazia tempo que eu estava pensando nisso, sabe? Da gente começar a encampar um trabalho para 2019 direcionado para essa pessoa, porque saúde mental é tudo, né? E, infelizmente a Sim, pessoa cuida demais do outro e se esquece de si mesmo. E o que que me é muito levou a comum, né? pensar isso? Exatamente, o que me levou a pensar nisso foram as dezenas e dezenas de mães, semanalmente, mães, alguns pais também, Uhum. tios, avós, tem casos de amigos que cuidam porque a Importante pessoa foi isso. abandonada. E Importante. eles se A gente dedicam pensa que é tanto que eles só não têm pai e tempo mãe, para né? mais nada. Exatamente. Doutor Lucelmo, que prazer tê-lo aqui conosco. E a gente fica muito preocupado, né, com essas pessoas. Eu acho que daqui para frente a gente tem que pensar bastante nessa questão da saúde mental. No ano passado eu falei assim, vamos falar muito sobre bullying em Sim. 2019. Mas eu acho que a gente não pode deixar também de falar da questão da saúde mental. O doutor Lucelmo está aí, uma autoridade para estar falando sobre isso com a gente, né, doutor? Tá aí. Eu achei E fantástico isso, Tatiana, porque a gente só vê falar do cuidado com a criança, o cuidado com a criança, o cuidado com o deficiente, o cuidado com o portador disso, com o cuidado com. Mas sempre com o foco da primeira pessoa, de quem está ali precisando, de fato, do cuidado mesmo. Mas isso sobrecarrega sim, também, né? eu saí muito mexida da palestra, porque o doutor Danilo Suassuna, ele disse o seguinte: diga para você mesmo, eu sou frágil. Quando uma pessoa diz isso para você, parece que é simples, mas quando você vai dizer em voz alta, eu sou frágil, dá uma sensação assim, a gente até hesita para falar. Por quê? Porque nesse mundo caótico, nessa loucura que a gente vive, a gente quer falar que é forte o tempo todo, né? A gente se A gente, de diz certa forte o tempo forma, todo. A parece gente ser quer se obrigado a dizer enganar que a isso, gente é né? forte para ver se a gente consegue ir para frente, né? A gente meio que E se ele obriga diz também, né? exatamente, e ele falou: diga em voz alta, eu sou frágil. E nesse momento que eu disse, eu sou frágil, parece que desce, sabe? A verdade, né? Desce aquela Você sente verdade. uma coisa diferente, né? Porque você está o tempo Sim, todo ali, aquela mãe forte, aquela mãe que está lutando, que está brigando por direito, que está brigando por melhoria, que quer o seu espaço, que está brigando pelo espaço com você mesmo, dos seus filhos lá na frente. E aí, de repente, você se vê
fragilizada. É complicado, imagino. Sim, nós não somos eternos, né? A gente tem hora de chegada, a gente tem hora de partida. E pela lei natural das coisas, os mais velhos vão primeiro do que os mais novos. Então, eu espero, né, que eu vá primeiro, obviamente. E eu Ah, vou claro. deixar meu filho aqui. E eu fico assustada com tudo que a gente vê, com tudo que está acontecendo. E a ideia é a gente fazer multiplicadores nessas viagens que eu faço, nesses congressos que eu participo. A ideia principal é Exato. despertar nas pessoas interesse também de ser multiplicador, para não somente ficar ali assistindo o que está acontecendo. Obrigada, Roberta. Ó, Campina. Ô, coisa boa, Paraíba tá aí. E a É gente não muito pode só fácil, né, ficar Tatiana? A assistindo o gente, que está acontecendo. A gente tem que fazer alguma coisa. Nós temos que ser protagonistas das nossas vidas. a gente, assim, pode até dizer que é muito fácil a gente ficar assistindo, mas acaba ficando muito mais difícil, né? Quando a gente percebe que não tem rédea do que a gente faz, do que não tem controle. Aqui, a Priscila falou uma coisa legal. É tão complicado cuidar de nós mesmos. Eu sinto muita falta de fazer terapia, mas prefiro pagar para o meu filho do que para mim. Muitas E mães e pais mesmo são que a assim. gente tivesse, Priscila, muitas, quase todo mundo é assim. Priscila, e mesmo que a gente tivesse o dinheiro para fazer a terapia, a gente não acha tempo, né? Eu confesso para vocês que eu estou num momento que eu preciso ser cuidada. Assim como eu acredito que todas as pessoas que cuidam de pessoas com deficiência ou pessoas com doenças crônicas também precisam ser cuidadas, né? Se a gente não Uhum. tiver saúde mental, se a gente não tiver bem com a gente mesmo, como que a gente vai cuidar do outro, né? Eu achei muito interessante o psicólogo dizer o seguinte: se você tem que ter uma presença presente. Se você, por exemplo, está Sim. com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com a sua mãe, você tem que ter uma presença presente, né? E às vezes a gente está nervoso, preocupado com alguma coisa, aí o filho chega e fala assim: Mamãe, vamos brincar de bola? Não, tô ocupada. Mamãe, pega ali uma maçã para você cortar uma maçã para mim? Tá bom, vou lá cortar. Então, assim, não é assim que funciona, né? A gente Verdade. tem que se doar, né? E para isso, a gente tem que estar bem. Porque se a gente não está bem, a gente não consegue passar o bem. Não E é assumir o isso? papel de pai e mãe, a gente já sabe, já todo mundo já sabe desde a época de muitos anos atrás que a gente tem essas responsabilidades, aumenta mesmo, a gente tem que andar cada vez mais na linha, tem que cuidar das palavras, tem que cuidar dos gestos, de tudo que você vai fazer, porque a Cláudia sempre fala essa expressão aqui em casa, a gente é o espelho das crianças. Então, se você Exato. começa no simples, como você disse, você não consegue lidar com aquele simples de uma forma mais amorosa, né? Aí a criança vai também crescer e vai replicar isso, né? Lá na escola também. Exato. Eles não vão fazer o que a gente diz que eles têm que fazer. Eles vão Exato. replicar aquilo que eles O que você assistem a faz. gente fazer, né? Então, É, a gente tem que dar o exemplo. E como que a gente vai dar um bom exemplo se a gente não estiver se sentindo bem? Se a gente estiver se sentindo pressionado, se a gente estiver se sentindo cansado. E eu compreendo muito bem esse cansaço dessas pessoas. E eu Tatiana, mas acho que como é que a pessoa percebe isso? Você consegue imaginar alguns sinais assim que são claros para a pessoa tentar se olhar e ver que está chegando num limite? Porque às vezes quando chega no limite é um negócio complicado. O estourar, sabe? Aquela história da gota d'água que derrama tudo. sim, Tem algum sinal que você consegue ver? na aparência você já percebe, a pessoa começa a ficar mais relaxada, né? Ela perde a vaidade, ela perde a vontade de passear, ela perde a vontade de ligar para os amigos para conversar, ela se começa a se trancar, né? E você vê que aquela Sei, pessoa vai assumindo um aspecto de uma pessoa mais deprimida, uma pessoa que começa a ficar mais introspectiva e quando estoura para ela quer desabafar, mas ela acaba às vezes ofendendo quem está por perto.
né? Às vezes, nas próprias redes sociais, eu percebo isso. As pessoas Aham. brigando o tempo todo, se estourando o tempo inteiro umas com as outras, é muito comum. E às vezes eu vejo aquelas brigas lá e eu penso assim, gente, essa pessoa não está bem, né? A gente também tem que pensar no outro, né? A Sim, claro. gente, a gente é tão bom, né, para julgar, para criticar, a Nossa, gente como é muito somos, bom para todos fazer somos isso, né? ótimos. Mas Inclusive com a essa gente tem questão de que. redes sociais, né? Aí a gente fica do lado Exato. de cá, tem uma distância que não é aquela distância de rosto a rosto, que a gente se sente mais à vontade até para agredir a pessoa, né? Aí é a hora que a gente tem que falar, gente, cadê a empatia? Se coloca no lugar do outro. Será que se fosse você, você não teria feito, falado a mesma coisa? Né? Então a gente Ou tem que aí pior, estar, ou pior, né? Pode acontecer isso também. Então é tudo isso uhum. que a gente tem que ficar vigiando. E o cuidador, Renato, pensa só, por exemplo, não vamos nem falar de crianças. Vamos falar de uma pessoa que cuida de alguém com Alzheimer. Renato, É, é os muito idosos complicado. os idosos O também é muito cuidador, ele complicado, meu Deus. adoece, o cuidador, ele adoece. E hoje eu tô vendo algumas matérias que eu tô ficando horrorizada. Gente manifestando já sinais de Alzheimer com 45, menos de 50 anos, Nossa, né? eu morro de medo Então, disso. Ó, o Keila tá mandando um eu abraço aí, também. ó. Ó, tá Uma, dizendo aqui a um questão da beijo comodidade. pro Keylon, meu marido. A, Eu vi a que a minha sogra também comodidade, tá ali. né, Keila, aqui a comodidade da proteção da pele. Isso é muito complicado. Hoje em dia, a pessoa se esconde mesmo e daqui não tem problema. Oi, Parece que Winder. não tem medo de falar tudo, né? Do que está pensando. E às vezes, e principalmente o que não está pensando, né? Fala o que a boca está falando aqui, está pronto para sair, fala, né? Mas essa questão Exato. de cuidar de alguém com alguma doença, o adulto, eu acho que ainda é mais complicado, Tatiana, cuidar de um idoso doente, cuidar de uma pessoa, sei lá, de um obeso, uma pessoa que está muito obesa, porque a criança você ainda consegue, às vezes, amparar no seu colo, que é um santo remédio, na minha visão, que é o colinho que você põe aqui e acalma tudo, né? Aí, de repente, você se vê com um idoso que você não consegue pôr no colo, você não consegue nem levantar direito para levar um Complicado. banheiro. E aí a Então, eu pessoa penso que com às vezes Alzheimer, por esse é mais difícil. exemplo, que é uma pessoa que acorda 2 horas da manhã, não deixa o cuidador dormir, né? Aí o que que vai acontecendo com esse cuidador? Ele vai adoecendo. A gente tem casos aí de autistas que não dormem, né? As mães não dormem. É, As mães, elas... Por que que eu falo as mães, Renato? Porque, você sabia, não me pergunte onde que eu vi isso, mas eu já li em algum lugar. E assim, eu não preciso ler para constatar isso, porque eu vejo isso com os meus olhos, que cerca de 80% das mães de autistas são sozinhas. Você sabia disso? não sabia. Sim. É Muitos assustador. pais abandonam. Quando o neném nasce, quando ele começa a dar os sinais, quando ele vê as dificuldades, a mulher já não dá mais atenção para ele, porque é uma vida de dedicação, Sim, né? sim, total, né? Aí começa. Aí a mulher não quer ele, não tem tempo, tá cansada, e acaba que a gente vê muitas separações, né? Ou abandonos, por assim dizer. E eu tenho certeza que o Eu pessoal vejo, aqui vai poder, eu, inclusive, dizer que é isso mesmo. eu vejo uma coisa assim, eu moro próximo da APAE. Então, todos os dias quando eu saio para ir trabalhar, eu passo próximo a um ponto de ônibus onde eu vejo muito movimento de pessoas que vêm de longe com tanta dificuldade com aquelas crianças, com aqueles jovens ali. E eu não me lembro agora de ter visto alguma vez na minha vida um homem cuidando de uma criança dessa, por exemplo, que seja um pai Eu ou me um tio. recordo Não vejo. quando o meu filho, Theo Luiz, né, a gente conseguiu o diagnóstico dele, a gente começou a fazer o tratamento na Associação Pestalozzi de Goiânia. E eu nunca vou me Uhum. esquecer da minha primeira semana de tratamento. Eu sentei do lado de uma moça, ela olhou para minha mão, viu minha aliança e virou para mim e falou assim: Nossa, você é casada. Aí eu, Achou estranho. né? Aí eu não entendi, não. Uns 2 meses depois que eu comecei a conversar com as pessoas, tal,
Eu entendi. Eu entendi, sim. A Que maioria ali não era a tinha. raridade, né? E é engraçado, Renato, que é 880, né? Quando você tem um companheiro disposto a ajudar, o cara é 10, né? Quando aí Mas, ou tem um bom ou não tem ninguém, né? exatamente. E aí, como eu estava te Oh, dizendo antes, tem ah, muita mãe aí de autista que não dorme à noite. Os meninos têm um problema, né? Grande parte deles não dormem bem. Então, ela fica acordada. Agora, você me diz, uma pessoa que fica acordada à madrugada, como que ela vai estar no outro dia? e a jornada dupla, tripla, para poder trabalhar? Até o próprio cuidador, não vamos assim, a mãe parece que ela ainda tem que se vestir de todas as armaduras do mundo por ser mãe. Mas ainda tem a questão do cuidador que está trabalhando nessa noite, não dormiu ali com a pessoa, e ainda tem que trabalhar mais 2, 3 trabalhos durante o dia, porque é a realidade do país de todo mundo precisar correr atrás, né? É difícil, né? Exatamente, exato. E a Mas gente não é fica aí, a possível, gente né, Tatiana? aproveita, a gente acaba gastando essa energia da juventude da gente nessa correria e a gente acaba também, às vezes, até envelhecendo mais cedo, né? O Mas é Keila muito levantou a bola importante a para gente mim estar aqui, ó. falando disso, Renato. Eu gostei demais de você ter me convidado para a gente tocar nesse assunto, Ixi, podemos porque falar muitas vezes. percebi, Adoro falar sobre isso. eu percebi, sábado, que quando a Aham. gente falava do cuidado com quem cuida, todo mundo se sentiu mexido. Todas as pessoas, de certa forma, têm ali alguém para cuidar, né? Crianças, né? Que no dia que você dá a luz, pega o neném lá no braço, você olha pro nenenzinho e fala assim: Oi, nenenzinho, bonitinho, seu nome é culpa. A culpa nasce no dia que a criança nasce. Meu Deus, E isso é aí é a pesado, hein? hora. Exato, é pesado. Mas muita gente sente isso, sente culpa. Culpa de achar que não está fazendo o suficiente. E o que a gente vê, gente, é essas mães. Aí, oi, Fernanda! A gente vê essas mães, esses pais que se dedicam, esses avós, né? Se dedicando tanto. Eles não tinham que sentir culpa. Eles tinham que se sentir Claro que não. orgulhosos. Por quê? Porque eles estão fazendo o que eles podem, né? E achar que nunca está fazendo o suficiente, isso acaba machucando a pessoa. E não é isso que a gente quer. De jeito A nenhum. gente... O José Aparecido está contando para a gente que na casa dele os papéis são invertidos. A esposa Ah, trabalha fora e é? ele faz as correrias com as crianças. Isso aí, José. Não Eu vamos, tô não te vamos. falando que quando o homem é companheiro, ele é nota 1000. Eu posso Nota falar isso 1000. porque lá em casa Segundo o meu Keila, são companheiro é seus nota 1000. olhos, viu? Segundo o Keila, são seus olhos. Inclusive, o Keila levantou a bola para mim aqui, um assunto que eu tenho um amor grande por isso, que é contar história. Ele disse que uma forma de cuidar é também contar história. E que na sua casa vocês fazem isso muito. Como é que é aí na sua casa essa questão de historinha? Vocês gostam mesmo disso daí? Eu vou falar a verdade, tá? Quem conta Hum. historinha é ele. Ou a Boa, gente Keila. coloca, ou a gente coloca no contatória, né? O dia que tá cansado. Gente, é bom demais, Renata, esse aplicativo seu. Porque tem dia. Sabe aquele dia que o cuidador não tá bem? Mas Exatamente, eu o pensei menino muito quer nisso. uma historinha, você E que é liga lá mesmo, o né? aplicativo do contatória e o menino escuta, né? E você pode ficar lá introspectiva pensando. Me conta Agora, eu tenho uma curiosidade grande. E o Theo, ele gosta disso? O Theo gosta das o Theo historinhas? ele tem uma dificuldade maior com relação às Ah, historinhas, porque as histórias geralmente são muito abstratas, né? não, Mas não a tem Ana muito Teresa nada visual, né? ama, ama. O Theo, por ser autista, é um pouquinho mais complicado, Eu tinha né? essa curiosidade de saber, porque a gente só vai, de fato, conhecer todas as limitações, as dificuldades, quando a gente participa, né? Quando acontece um caso, como foi o caso do Del Luiz, esse presente na sua vida aí, que te transformou, inclusive, nessa guerreira que você E é é, e hoje tão incrível reconhecida por todo mundo, né? como que a vida da gente muda, né? Eu, assim, minha vida era para ser outra, né? Sim, Meu campo de exato. atuação era outro.
E de repente eu me vi aí Olha quem lutando tá pelos aparecendo direitos aqui, das ó. pessoas com deficiência. Oi, A Camilinha. lindinha. Tá boa? Cadê Da Marília? última vez a Marília apareceu. A Marília já veio aqui na frente, já fez. Ela falou bem só 50 vezes para dormir, mas não dorme, não. Tá andando ali. Fala oi pra galera, Camila. Oi, tudo Camilinha já bom? tá. Aqui em casa é a primeira que grita contatória, até hoje. Mas Inclusive, olha, essa Renato, questão. você tá de parabéns aí no contatório, viu? Tô gostando demais. Quem Obrigado. não tá usando, tá perdendo. Ih, mas vai usar ainda, se Deus quiser. Olha só, a Camila, inclusive, foi quando ela era pequenininha que nasceu contatória. Foi exatamente dessa demanda. A demanda do papai que gostava de contar história para ela, porque eu sei das importâncias, de tudo que significa contar história com a criança. E ela queria todos os dias, né? Todos os dias. Então ela falava: contatória, papai, contatória. E tem dia que o papai não estava dando conta mais. Foi onde eu tive a ideia de gravar o que eu estava inventando para poder contar para nós um dia. O que aconteceu, Camila? Aí um dia você falou assim, Camila, hoje deixar o celular aqui para nós ouvir. E aconteceu o quê? Nós dormimos ou não? Dormimos. Então é por isso, assim, eu acho que o meu intuito de contar uma história que passa algum tipo de valor para as crianças, isso é para a criança, mas o outro lado que eu tenho de ajudar o pai e a mãe também, e claro, todos os outros que eu falo, avô, avó, tio, tia, irmão, tem muitos irmãos que cuidam de outros irmãos E menores. ajuda, viu? Ajuda bastante. Tinha alguém que falou aqui também que tem um filho com O autismo leve. Melcott. É só entrar aí no Instagram, ou na Apple Store, né? Ou na Play É, Store, e baixa lá o se você tiver Contatória. se você estiver conseguindo ler aqui, tem um site onde tem o link direto para as duas lojas, para Apple ou Android. Se não conseguir, entra na sua loja e digita Contatória aqui, ó, tá vendo? E você vai achar, é de graça, gente, é só baixar. São 14 historinhas. O José Aparecido perguntou aqui Renato, também. eu Oi. queria muito que os nossos amigos aí que estão nos acompanhando, que são pais de crianças, adolescentes com deficiência, que eles baixassem o seu aplicativo, que é gratuito, né? E fizesse esse experimento com os filhos e compartilhasse com a gente como é que foi essa Perfeito. experiência. Perfeito. Compartilha no Instagram, compartilha no e-mail, no site. Tem todas as informações para falar com a gente aqui, comigo. Compartilha mesmo, Pois eu é. adoro isso. Esses Ó, feedbacks, eu tenho feedbacks maravilhosos, assim, de gente que me manda dizendo: contatória salvou a noite. Porque a noite de quem? A salva noite de mesmo, quem viu? que salvou? Dos pais, não é? Da pessoa que está aqui. É assim, por isso que eu achei legal quando eu vi falando sobre. Você foi falar sobre o cuidado de quem cuida, porque o contatório também tem esse objetivo de poder ajudar os pais que estão, o cuidador, né? A pessoa que está ali com a criança, que tem uma hora que o gás acaba. Acaba. O gás acaba. E falando em gás, deixa eu mandar um abraço para os meus amigos que estão entrando aqui. Fernanda, de Curitiba, um beijo para você. Tô vendo também que o Nelson de Maringá tá por aqui. É um pessoal Brasil espetacular. todo aqui, As hein? primas, um beijo para Pô, todo mundo. Minha a sogra. Andréia, a titia Andréia tá te mandando um beijo aqui. Disse que gostou de ver você aqui. Manda um tchauzinho pra ela. É só Tá sucesso, com um né? pouco, Quando tem ela tá com um criança, é pouquinho só de vergonha. sucesso. Pois Então, é, Renato, e a gente está aí levando, tentando, rodando o Brasil, eu tentando vejo que levar os você tem gente no Brasil direitos. inteiro aí, né? Temos, graças a Deus, a gente tem muita gente que acompanha, que divulga, que compartilha, que veste a camisa. E quantas amizades eu fiz por esse Brasil. Assim, é uma coisa E não tem assim. nada melhor, né? Eu não A sei gente poder explicar o que é compartilhar e sentir de volta, felicidade, né? tá? Das amizades que a gente vai fazendo, com pessoas que vivem o que a gente vive. Theo Kids, Luciane Morandini tá aqui. Oi, Lu, um beijo. E poder compartilhar, poder falar para uma pessoa que vive a mesma coisa que você, é, é tão diferente, Renato. Sabe? É, Às vezes as verdade. pessoas que não têm uma pessoa com deficiência ou uma pessoa com doença crônica em casa, ela não tem como mensurar
como é que é isso, né? Simone, mãe do Marcos Verdade. Filho, um beijo. Dinhumas, né? Tá um entra É, e sai aqui o nesse Brasil, sala, né? o Brasil tá todo aqui nessa salinha agora com a gente. Coisa boa, Não, gente. e tá um Obrigado entra aí e por sai, estarem aqui porque com a pelo gente. horário tá todo mundo colocando o menino para dormir, entra um É, pouquinho, dá uma olhadinha, fala um verdade. pouquinho e sai, Mas, entra ó, mais pessoal, gente. eu gravo essas lives aqui e coloco depois lá no meu canal do YouTube. Eu criei um canal novo agora, tá bacana, tô colocando umas coisas. A Tatiana, daqui uns dias, vai lá gravar uma coisa também comigo. A gente vai falar sobre contar historinha, essas coisas assim. Uma coisa mais pessoal, um Isso. pouquinho. Eu acho que Menos eu posso até profissional, que a botar o gente meu só fala esposo de. para fazer essa parte. Bora os dois, vamos inventar, vamos fazer diferente. A gente não tem, comigo não tem receita pronta, não. A gente pode fazer diferente. E aí, Renato, como eu estava dizendo, a gente está nessa luta aí para levar a informação, porque o Sim, que eu percebo é que às vezes a informação ela chega muito truncada nas pessoas. Quantas são sim, as pessoas nossa. que me procuram, me mandam mensagens com perguntas assim, que eu fico, gente, de onde que essa pessoa tirou isso? Porque e aí ela me disse que foi fulano de tal que falou, já ouvi falar até que foi advogado que falou, que foi isso. Ela fala sem saber, Ah, né? tem demais em Então a todos pessoa os fica louca, ramos. ela acha que ela tem direito a uma coisa que ela não tem, né? Eu estou muito preocupada com relação a isso. É, a pessoa Ultimamente, então, demais, tá querendo proveito muito dela. preocupada, porque ela começa a ficar frustrada, porque ela pensa assim, eu tenho direito a isso, 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 e se eu não consigo nada, né? Calma, gente, a gente tem que saber. E é importantíssimo esse trabalho de estar indo nos congressos, estar indo nas cidades, conversando, né? Frequentar os Eu eventos, né? vou, sim, graças a Deus eu sou convidada para ir nos eventos, os maiores, eu estou em todos, né? E fico muito feliz de participar deles. Não me incomodo de ir num evento para falar para 7, 10 pessoas, né? Para mim Ou é 7, 10 mil igualmente, também, né? porque essas 7, 10, elas podem ser também multiplicadoras, né? Com E o que a certeza. gente quer é isso, multiplicadores. Eu costumo dizer que eu É, procuro pessoas da área do direito para estudar, para querer conhecer mais sobre os direitos da pessoa com deficiência, né? É encantador, gente, porque a gente começa a reparar o tanto de direito que essa pessoa tem que a gente não precisa. A gente que não tem deficiência não precisa. E eles verdade. precisaram de ter direito, de brigar por direito para conseguir aquilo. E quem E é vive com a incrível pessoa isso. com deficiência sabe o tanto que é difícil a vida dela, principalmente, Renato, por uma questãozinha: Ah, preconceito. O preconceito, meninas que estão aí, meninos, quem aí nunca passou por uma situação constrangedora onde o filho de vocês ou vocês foram discriminados? Eu acho que todo mundo. Eu já passei por isso. E não foi uma e nem duas vezes. Ver meu foi filho você que sofrendo postou uma bullying. campanha, não foi? Outro dia sobre isso? Alguns artistas, algumas pessoas falando de situações Ah, sim, constrangedoras, não foi? é um grupo super bacana do Instagram. Eles Nossa, chamam, o aquilo nome do grupo chama chocante. Juntos Grupo. Muito bacana, da Juntos grupo. Luciana. Tá lá junto a Luciana Calaza, do Jornal o Globo. E eles estão fazendo uma campanha muito legal, que é aquele E se fosse o seu filho, né? É, Uma nossa, aquilo é tentativa de fazer fantástico. as pessoas refletirem sobre as suas próprias atitudes, inclusive. Isso é muito importante. Outra campanha também que eu não posso deixar de falar do pessoal lá de São Paulo, do interior de São Paulo, pessoal de Tupã, é autismo não tem cara. Por quê? Por várias vezes o autista ele é discriminado, há um preconceito com relação porque ele não tem cara de autista. Quantas É. mães aí já não foram abordadas nos estabelecimentos comerciais, nos estabelecimentos bancários, porque pegou a fila preferencial e o pessoal esculachou com essa pessoa. Já aconteceu demais isso. Acontece o tempo inteiro. E a gente não pode deixar isso acontecer. E todo Gente, mundo a gosta, vida do muita gente povo já está gosta tão de. difícil, já é tudo tão complicado, né? As barreiras já são tantas. E ainda tem que aguentar preconceito, tem que aguentar O, discriminação. o pai do Isso Eduardo é, escreveu aqui que a lei está em vigor há 5 anos, mas não sai do papel.
pai do Eduardo, não adianta lei enquanto não Nelson, se mudar a cabeça das pessoas, é, infelizmente. Pode Nelson, colocar é o lei para tudo, seguinte, para tanto de coisa, se não colocar cultura, não colocar bom senso, não adianta, vai continuar tendo preconceito, até mesmo se nada tivesse na um rosto na história, fila, não é? nada na história do mundo, nada na história dos direitos humanos, nada na história dos direitos das pessoas com deficiência, nada foi conseguido com facilidade. Tudo dependeu de muito suor, muito suor. E eu posso te falar, no caso das pessoas com deficiência, de onde que vem esse suor? Das famílias. Hum. Porque eu nunca fiquei sabendo de um governante que de ofício foi lá e fez uma Porque política são pública. minorias, Não, não vai. Eles não fazem por si só. é minoria, Precisou de eles não estão famílias interessados em lutando, minorias. precisou de famílias que precisam estar em casa e que tiveram de sair de casa, né, já no meio daquele turbilhão de coisas, de dificuldades, para ter que ainda ter que lutar pelos direitos de todos. E eu costumo dizer uma coisa, Renato, muitas vezes pessoas me dizem assim: ah, Tatiana, a matrícula foi negada, eu não estou tendo adaptação curricular na escola, me foi negado professor de apoio, né? Aí eu falo assim, por que você não entra com uma ação de obrigação de fazer, ou entra com isso, ou aquilo, papá, vai no Ministério Público e tal. Aí a pessoa vira e fala assim, Fica ah, mas eu com fico com medo constrangido. do meu filho ficar marcado, dele ser discriminado, da própria escola tratar ele mal. Aí E dá eu para respondo o tirar essa seguinte razão para cem por essas cento, Tatiana? pessoas: não dá. Mas olha, Renato, deixa eu te falar uma coisa. Imagina se ninguém aceitasse ser discriminado. Imagina se todo mundo que fosse discriminado fosse lá Uhum. e fizesse um boletim de ocorrência na delegacia, fosse no Ministério Público. E eu não estou falando só de escola, não. Eu estou falando de tudo. Eu estou falando de ambiente de lazer, eu estou falando de hospital, de tudo. O dia que todo mundo resolver colocar a cara para tapa, a sociedade aprende. Você sabe por quê? Porque quando todo mundo for, uma escola, por exemplo, ela vai parar de negar a matrícula para um aluno, porque ela já Ela vai sabe o que, pensar, que eles vai vão pensar. acontecer. Exatamente, ela já E vão sabe o que, que buscar vai uma maneira, acontecer. então, prévia, né? Se a desculpa, o argumento deles é que não tem estrutura para receber, com essas ações, como você está sugerindo aí, eles vão ter que criar essa estrutura, né? Talvez eles possam abrir mão Exatamente. sei lá, de 1% do lucro deles ali, que geralmente é muito pouco, o lucro Renato, com e uma pessoa para cuidar mais de uma turma. no caso específico das escolas, vou falar das privadas. Elas recebem Hum. uma concessão pública para estar funcionando. E quando ela recebe essa concessão, é a mesma coisa dela estar assinando lá um contrato dizendo o seguinte: olha, eu vou respeitar toda a política educacional vigente no Brasil. Então ela tem que respeitar. E a gente está aí com a lei brasileira de inclusão para isso, para ser respeitada. O artigo 28 da Lei 13.146 de 2015, ele é importantíssimo. É relevante que as famílias conheçam a lei brasileira de inclusão, porque ela é o principal instrumento de defesa que nós temos hoje para os nossos filhos, para as nossas crianças, adolescentes e adultos também. Porque ela fala Uhum. desde a parte da não discriminação, da escola, do trabalho, da moradia, ela passa por tudo, né? E É. aí, gente, a gente tem que correr atrás, a gente tem que brigar. Não dá para a gente ficar esperando os outros fazerem isso por nós, né? E é bom Quanto lembrar mais também, gente a gente Tatiana, tiver, até para enfatizar o que você está falando, que essa briga é física, essa briga é de é, verdade, é física, porque a gente não tem é que postar sair na do rede sofá. social, não é postar na rede Exatamente. social e falar assim, olha, agora eu vou postar aqui, fui maltratado hoje, estou de mal com o mundo, põe uma caretinha lá e pronto, vai dormir, tá tudo bem, amanhã continua a vida normal. E esse Renato, tipo de isso me postura tem incomoda muito. muito. Isso me incomoda muito e é o que faz eu admirar os grupos que a gente tem aí para esse Brasil afora. Você não tem noção dos grupos maravilhosos que nós temos nesse Brasil afora. Aqui em Goiânia a gente tem a FAAG, sabe? E
é tão bonito a gente ver alguém lutando, não somente pelo filho dela, mas também pelo filho dos outros, né? Ela está lutando pelo filho dela, mas ela está lutando pelo meu filho também. Isso para Sim, mim é muito claro. importante. É uma corrente e que a gente devia o quê? Conseguir alcançar mais pessoas para estar participando disso, né? Mas muita gente vira para mim e fala assim: Tatiana, eu queria tanto ser ativa, eu queria tanto participar, mas eu não consigo. Aí é a hora que eu falo, é porque você não se encontrou ainda no movimento. Tem Porque de alguma alguma coisa que vai forma caber eu para tenho ela, né? certeza que você pode conseguir, né? Olha, assim, vamos aqui para casa. Tenho 3 empregos, filho autista, filha que não é autista, marido, páginas, palestras, pós-graduações que eu nunca deixo de fazer. Mas a gente vai rompendo, a gente vai fazendo, né? Porque a gente tem que Claro. tentar também. Mas eu tenho a sorte de ter meu marido, que me ajuda bastante. Eu tenho a sorte de ter minha mãe, minha sogra, que também ajudam muito. Então, Então, e para isso é muito aquela pessoa que importante, é não uma consegue, corrente. a pessoa que não consegue ter esse apoio, a pessoa que não consegue, que ela acha que eu não tenho formação suficiente, eu não tenho estudo suficiente, tem alguma coisa que ela sabe fazer, se ela Com quiser, se ela certeza. for de Você sabe o verdade, que tem que ela alguma pode coisa que ela pode fazer? melhorar, né? Você sabe o que que ela pode fazer? Só dela ir lá no Ministério Público. Só dela estar indo na delegacia fazer um boletim de ocorrência por um constrangimento que ela passou. Lembrando que a Lei Brasileira de Inclusão, ela criminalizou a conduta de discriminação contra a pessoa com deficiência em razão da sua deficiência, tá? Isso é A gente sério. tem lá, a gente tem pena para isso. Então, a partir do momento que ela não aceita aquilo, ela não tem tempo de militar, mas pelo menos vai lá, faz um BO, faz alguma coisa, vai no Ministério Público, esse tipo de coisa, porque isso vai contabilizando para gente. E quando Ajuda esses não órgãos de basta, né? defesa, exatamente, quando os órgãos de defesa vão percebendo que o movimento está engrossando, quando as estatísticas da polícia vão lá constatando que os BOs com relação àquilo também está engrossando, a gente vai ter maior Vai visibilidade, a acontecer. nossa Alguma causa vai coisa ter maior acontece. visibilidade. É isso que a gente tem que procurar. A gente tem que mostrar o que está acontecendo e a gente tem que correr. A gente tem que correr atrás da eficiência que está ali dentro daquele monte de normas que a gente tem. Porque ter somente um monte de normas não adianta. Se a gente não lutar para que aquilo ali funcione, vai funcionar. Está muito Tatiana, diferente de ser um código tributário. verdade. Tem algum evento que você está planejando, vai participar de alguma coisa? De repente alguém quer se planejar aí para participar? Tem alguma novidade aí? Sim, dia 23 de março, salvo engano, a gente vai estar num evento da FAAG. Dia 21, agora, eu vou estar em Goiás Velho, num trabalho do Fim de Poder, dos reabilitados do INSS, com o apoio do Ministério Público do Trabalho. A gente vai ter também uma palestra do grupo Te Amamos. Em abril, né, tem Te Abraço 2019, lá em Ribeirão Preto, imperdível. Também vou estar em Só ficar de olho Jataí. no Instagram, né? Vai Sim, publicar sim. tudo aí para Já tem, moçada, já né? tem várias coisas já que já estão agendadas. Eu estou esperando só a confirmação para poder ter certeza daquele evento. Mas, Renato, a gente que está aqui falando de cuidar de quem cuida, eu tenho que abrir meu coração aqui para vocês. Abra o Eu coração, Tatiana. estou diminuindo substancialmente as minhas saídas de Goiânia. Por quê? Cansou? Não, não cansei não. Mas é psicóloga do filho chamando atenção, né? Por quê? Entendi. Porque eu acabo me ausentando muito e o meu objetivo principal eu não estou colocando lá na minha frente, né? Então o Faz todo pessoal fala, ai, sentido. Tatiana, vem aqui em tal estado, faz isso, participa daquilo, disso, daquilo. E eu falo, gente, eu não posso, eu não estou fazendo corpo mole. É porque realmente eu tenho que escolher hoje os primeiros. Se no mês de maio eu vou sair 2 vezes do estado, eu só posso 2 vezes, 3 já vai me atrapalhar demais. Então, por isso que eu me dei o direito de, em 2019, principalmente,
estar concentrada mais perto de casa. Eu te apoio, eu acho que você está certíssima, porque não adianta também você virar uma autoridade no assunto, rodar o mundo para falar disso, para tentar melhorar a convivência dos pais com os filhos e deixar a convivência sua com seus filhos, com sua família, para trás. Não faz sentido, né? Exato. Pois A gente é, acabou de e falar de assim, que a gente é espelho, que a gente tem que fazer o que a gente quer que seja, que os filhos façam, a gente tem que ser o que queremos que os nossos filhos sejam, e de repente você sai de casa e sai de casa e sai de casa. E eles vão pensar, a exato. minha mãe ausente. E olha só, não combina, né? Nem com o que você fala, né? Chamou atenção ainda. A terapeuta te chamou atenção também, Priscila? Tem Mas o gente se papel do identificando terapeuta aí. é esse. Tem sim. Mas olha, Renato, foi muito bom estar com vocês aqui. Vamos fazer isso mais É vezes, ótimo, vamos né? sim. E aí, de uma Não próxima não é vez, difícil, né? sim, de uma próxima vez a gente pode estar aí respondendo as perguntas do pessoal, né? A gente Ah, elege um bacana. tema, porque como o tema é muito amplo, como a gente, Sim. eu posso falar da minha experiência pessoal e posso falar de direito. Eu não Aham. posso falar de fonoaudiologia, de psicologia, disso aí eu não posso falar E eu nada, só né? sei contar Mas história, viu? com relação ao que eu sei, eu gosto muito de dividir o que eu sei com as pessoas. Tudo que eu aprendo, eu quero passar para frente. Porque Sim, de que adianta a gente aprender se não for para passar para frente, né? E vamos então claro, marcar não faz aí sentido. futuramente um bate-papo temático. Vamos, a gente pode pensar em alguma maneira de pedir essas perguntas de algum lugar assim, as pessoas mandarem antes, e a gente discute isso, conversa mais aqui. A gente já, assim, já está nesse clima de despedida aí, eu falei para a Tatiana que eu tenho aprendido que o Instagram, depois de uma hora, ele derruba a conexão, não dá nem tchau para a gente aqui. Então, como já são 9h47, é bom a gente já começar esse processo aí, já de despedida mesmo, mas a gente tem que agradecer também cada uma das pessoas. Uma das conversas mais participativas que eu já tive foi essa, viu, Tatiana? Ah, Esse no é? fã-clube É veio em porque peso. esse público nosso, esses nossos amigos, eles têm muito o que falar. Na verdade, Renato, Tem. eles querem ser Compartilhar, ouvidos. né? Isso, tem que E o falar nosso mesmo. papel é ouvir também, né? Não é só falar, a gente tem que ouvir. Aliás, a gente tem que ouvir Sim. muito mais do que fala, né? É. O Keylon estava me perguntando aqui agora também sobre os projetos do Contatória. E se eu for falar do que eu tenho na minha cabeça, eu acho que estoura o tempo. Mas são muitos planos. Agora eu estou dando uma focada aqui no YouTube. Como eu falei, eu estou fazendo um plano também de contar histórias assim de forma mais simples, sabe? Com fantoches, dedoches. Eu não sei se você viu, eu publiquei essa semana uma luva de contar história que eu recebi, muito legal. Você colocou as duas mãos, meus 10 personagens vão estar aqui. Eu vou Ah, fazer isso isso aí aqui, já de vai ser contar isso melhor para o aqui, ó. nosso público, viu? Exato. Eu pensei muito nisso, assim, Olha só, naquele momento imagens. O que a gente que. precisa é disso, Sim, imagens. sim, verdade. O grande problema assim, eu queria, desde o começo, eu tenho um plano de fazer animações das minhas histórias. Eu já tenho os personagens, já tenho o cenário, tudo, eu queria fazer animações, mas isso custa um dinheiro que ainda não tá cabendo aqui nesse plano. Sobre novas histórias também, Keylon, eu tenho ideias, já tenho muitas histórias, inclusive, prontas. O processo de criação meu, ele é bem espontâneo, graças a Deus eu tenho esse dom de criar essas histórias. Eu tenho até uma atividade que eu faço com as meninas de vez em quando, para a gente evitar que tem o tal de dormir depois do almoço, elas gostam de dormir com a televisão. Tranquilo, é só uma dormidinha rápida, elas dormem rapidinho, já estão cansadas da escola, do banho, do almoço, mas eu fiz uma atividade de vez em quando legal. Uma das duas meninas, a gente está no mesmo quarto, elas começam uma história do jeito que quiser. A outra, aí eu peço para parar, a outra continua a história que a primeira começou. E aí eu peço para parar, as duas vão fechar os seus olhinhos e eu continuo a história. Sai cada coisa legal. Essa ideia sua, que foi para derreter, amigo, vamos colocar. Essa ideia sua E de eu contar a história vou. de superação, cara, eu só preciso agora, eu estou focado nesse momento em fazer o contatório conhecido, sabe? Porque eu preciso sentir cada vez mais das pessoas o que eu posso fazer melhor para elas.
Então, assim, eu pego o feedback de cada um que fala para mim, eu gostei disso, eu não gostei daquilo. Assim, a parte de não gostei, eu não sei se por alguma... às vezes a pessoa fica com medo dessa cara feia aqui, não fala para mim, mas elogio está tendo um bocado. Então eu penso, eu estou no caminho certo. Eu quero compartilhar, sabe? Eu quero muito compartilhar essa turminha minha. Agora eu fiz até uma camiseta do Tetel aqui, que ele está sempre deixado de lado. Eu falo tanto na Malu, no Gato José, na Casquinha, o Tetel está aqui também, viu, gente? Não fica achando Que ruim, não. bacana. E olha só, quem entrou aí agorinha, Dr. Herbert, presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. Bom Coisa boa, só demais, é uma gente pessoa que eu importante admiro aqui. muito e que tem feito um trabalho aí espetacular. Ótimo, todo mundo, apesar de eu não conhecê-lo, todo mundo que faz um trabalho bom em prol dos outros, ele tem meu apoio. Tem o Contatória, tem no Facebook, tá? Aqui nesse link aqui, ó, que é o Linktree, tem Linktree/Contatória, ou no meu Instagram, lá na bio do meu Instagram, tem isso. Tem esse mesmo link lá. Lá tem uma listinha de todos os sites que eu tenho. O meu canal do YouTube, o Facebook, e-mail para mim, se quiser mandar o WhatsApp para mim, tá tudo lá. É só listar, você escolher o que te interessa lá, clica, ele já vai te jogar para outra página. Esse serviço aqui é bem bacana, assim, é um serviço gratuito de colecionar todos esses links de forma mais fácil e num nomezinho menor. Então, tem página no Facebook, mas o Facebook não é a minha praia principal. Geralmente o que eu coloco lá é o que eu coloquei no Instagram, eu link para postar no Facebook também. Mas no Instagram eu participo bem mais. E Tatiana, então eu quero mais uma vez te agradecer também todo mundo que participou aí, o Keilan por ter emprestado você, o Theo Luiz e a Ana Tereza também por ter emprestado você aí esse horário, como você diz, é hora de colocar para dormir. Aqui, toda hora já vieram aqui, estão tentando achar um jeitinho de chegar perto. Eu acho que todo mundo que está aqui assistindo a gente passa por isso. Passa. Não, eu também, assim, eu procuro não evitar, sabe? Eu não quero, para fazer uma coisa dessa, estou fazendo para deixar alguma coisa boa no mundo, sabe? Também, de poder falar, olha, um dia teve um cara que contou essa história aqui e me ajudou tanto. E as minhas filhas poderem falar assim, quando elas falam do Contatória, elas falam com tanto orgulho, meu pai que faz o Contatória, meu pai que faz aquelas vozes. Elas amam isso, e isso para mim é o maior pagamento que eu tenho, Tatiana. Acho que você entende bem isso, né? Entendo. O Júlio César está aí também, ó. Júlio César, Armazém 1911. A Priscila, lá do TRE também. Muita gente boa aqui, nós conseguimos trazer muita gente boa, Tatiana. Nós também estamos de parabéns, então. Que bom, para uma primeira tentativa, né? Foi ótimo. Acho que foi o primeiro acerto, na verdade, né? Conseguir alcançar mais as pessoas, tocar mais, né? Que o nosso papel é esse, né, Renato? Tanto meu quanto o seu. Olha o pessoal de Catalão aí também. Catalão. A gente tem que tocar o próximo. Sim. E lembrando também que gentileza gera gentileza, né? E que, como diz o nosso amigo Taquinha da capoeira, tem que ter uma corrente do bem. E a gente tem que fazer parte dela. E a gente tem que insuflar as pessoas a fazer parte dela também. A gente vai acabar contagiando isso aí tudo. Vamos contagiar, sim. Para quem é de Goiás aqui, hoje eu fui falar de você para o pessoal da TV Brasil Central, da TV Cultura aqui de Goiânia, para falar, olha, vou conversar com a Tatiana, uma pessoa muito legal. Não, é nossa sócia, já vem demais aqui. A Ana Lúcia, produtora lá hoje, ela falou assim, ela conhece a gente aqui, ela vem direto aqui. Quando o assunto é jurídico, eles me chamam para ser entrevistadora do Roda de Entrevista. Segunda-feira tem um programa lá que eu participei da gravação, vai sair segunda-feira agora, tá logado, um programa com formato bem bacana também, que eles colocam a gente com um videogame jogando, enquanto você joga, você vai falar sobre o seu projeto. Então é uma coisa assim que até as coisas saem mais fáceis, né? Imagina eu que não sei jogar videogame, que a minha coordenação motora é horrorosa, eu não vou dar conta de jogar e muito menos de falar, né? Eu vou te indicar lá. Mas é legal, eu falei do Contatória, falei de como é que nasceu, como é que meus planos, tudo. Quem puder assistir, também tem no site deles lá, TV Brasil Central. E é claro, quando sair, vou colocar no YouTube. Tem uma matéria muito legal lá também no YouTube, que saiu na TV Goiânia, Band aqui também, que mostra minha família, mostrou minha casa aqui,
como é que nasceu essa contatória. Tem até a Camila dizendo assim, contatória, papai, de onde começa tudo. Ó, Então mandar é um muito legal, a beijo gente tem que... pro chefe Herbert, pra tia Lu, Johnny Space, o nosso querido cantor, né, do Sacana Geral, amigão nosso desde a infância, né, João Paulo? Sucesso Só para gente vocês, viu, boa. nesse carnaval aí. Eu sei que vocês mandam bem demais no carnaval, nos trios elétricos, né? Tatiana, falta 5 minutos, a gente vai ser derrubado em qualquer momento. Para evitar, então, qualquer tipo de desgosto, vamos encerrar por aqui? Obrigado, Vamos Tatiana. encerrar. Obrigado de verdade. Gente, Eu espero que seja beijo a para todo primeira de muitas, viu? mundo. Obrigada, Renato, pelo convite. Estou à disposição, tá bom? Ó, Grande pessoal, vamos abraço. contar a história, hein? Vamos contar a história, vamos mudar esse mundo com história, hein? Beleza? Se E não se procurar quiser, se quiser informação boa, ajuda, de qualidade. conta com a gente. É, e Um nós temos abraço, aí gente. também várias leis para ler, e saber e colocar lá na cabeceira da cama. Isso Gente, aí, um vamos abraço. acompanhar. Um Tchau, abraço, tchau, Priscila. tchau. Tchau, tchau.